Olá, espero que estejam bem. Eu sou Andressa Gomes de Oliveira, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia pela Universidade Federal do Paraná, tendo como orientador o professor Cássio Tadeu Scarpim. E nesse vídeo eu vou apresentar os resultados atuais da minha pesquisa, que agora tem um novo título: o uso de técnicas de análise multivariada e séries temporais para modelagem preditiva de preço dos óleos básicos utilizados em óleos lubrificantes. Antes de mostrar os novos resultados, vamos recapitular e verificar qual é o objetivo da minha pesquisa, que é desenvolver um modelo de regressão múltipla baseada em técnicas de análise estatística multivariada, com o objetivo de prever os preços de óleos lubrificantes básicos e analisar como as variáveis independentes utilizadas influenciam esses preços. Recapitulando também, o que foi feito? Foi utilizado técnicas de análise multivariada alinhada a séries temporais para prever o preço de óleos básicos, um dos principais componentes dos lubrificantes. Até então, tinha sido realizado a pesquisa apenas para o óleo básico do grupo 1, um óleo básico específico, né? E desse grupo foi que foi feito. Utilizou-se técnicas de análise de componentes principais e análise fatorial. O banco de dados, só para relembrar, tem 227 variáveis. Para análise de componentes principais, utilizou-se esse banco completo. Já para análise fatorial, devido à colinearidade dos dados, pegou-se 135 variáveis pertencentes ao conjunto de 227, ou seja, um subconjunto, e realizou-se a análise fatorial. E posteriormente, até então, tinha feito o quê? Para verificar, sim, dado esse conjunto, esse banco de dados de 227 variáveis, será que era possível identificar um outro banco que tivessem variáveis com comportamentos ao decorrer do tempo de forma semelhante, que a análise de cluster iria verificar? Será que compondo um novo banco obteríamos bons resultados ou até melhores resultados do que com 227 ou do que com 135? Então foi feito isso até então. Então, os próximos passos é o que eu vou apresentar agora. Mas antes disso, de apresentar os novos resultados, vamos só relembrar o seguinte: quais os resultados até então que nós tínhamos utilizado. Lá no trabalho individual 1, o que foi apresentado, especificamente todos os modelos utilizados, as janelas de tempo verificadas, e tinham feito o quê? Até então eu tinha realizado os testes utilizando dois modelos. No entanto, para validar melhor os resultados, o modelo 2, que eu não vou me aprofundar muito nele aqui, tá no trabalho individual 1, no vídeo, ele foi excluído agora das novas pesquisas. Ficou-se apenas com o modelo 1, que é o treinamento com base de dados reais, tá? Então, para o grupo 1, que nós tínhamos analisados anteriormente, a média dos erros para as 8 janelas de tempo, com projeções de 3 meses, utilizando a análise de componentes principais, foram essas. Então, estão todas aqui, a gente consegue verificar essa média dos erros em cada uma delas. Não vou me aprofundar, porque está tudo lá no trabalho individual. Já para 6 meses, tem essas médias de erros aqui, utilizando novamente a análise de componentes principais com um banco de 227 variáveis. E aí, para 12 meses, essas foram as médias dos erros. Já para análise fatorial, com projeções de 3 meses, a média dos erros das 8 janelas de tempo foram essas, para 6 meses foram essas, e para 12 meses, essa daqui. Então, a gente consegue perceber uma diferença, né? E aqui, para comparar os dois modelos, o que nós temos? Nós temos a média, novamente, que é o MAPE, dos erros para projeções de cada uma das janelas de tempo para 30 dias, para 60 dias, para 90 dias, com as projeções de 3 meses. Então, consegue-se verificar que a análise fatorial para 30 e 60 dias teve melhor resultado, enquanto a componente principal para 90 dias, ou seja, para períodos mais longos, ela apresentou melhores resultados. Aqui para 6 meses, a análise fatorial, que é a laranjinha aqui, nesse caso, ela também já mudou um pouquinho o comportamento, né? Ela já foi melhor nos primeiros 30, 60 dias. 90 ela já ficou um pouco maior aqui do que a análise de componentes principais. Já a análise de componentes principais para períodos maiores, né? 90, 120, 150 e 180 dias apresentou melhor resultado.
E aqui também, teve uma mudançazinha no gráfico, na cor, tá? Até então o laranjinha era a AF, mas aqui nesse caso é a análise de componentes principais. E novamente verifica-se que para projeções mais longas, ela apresentou uma média de erros menor. E aí, de novo, o que tinha sido feito? Aqui nós temos os resultados que eu já mostrei também no trabalho individual 1 da análise de cluster. Tem as 8 janelas de tempo. Essa análise de cluster foi verificada para o período de 3 meses, tá? E aqui tem essas 8 janelas de tempo, onde duas delas, o que a gente pode verificar inicialmente, né? Que eu já até expliquei. No cluster 1, foi o que compôs o maior número de variáveis nas 8 janelas de tempo. O objetivo era o quê? Era verificar aquelas que apareciam com frequência em pelo menos todas as janelas de tempo e, a partir disso, pegasse essa intersecção dessas variáveis que apareciam e formava um novo banco de dados. No entanto, a gente consegue perceber que a segunda e quinta janela de tempo para o cluster 1 ela apresentou um resultado bem diferente. Então, nesse caso, optou-se por não verificar ela e olhou para as outras 6 para verificar o seguinte: quais variáveis apareceram de forma recorrente nessas outras 6 janelas de tempo para cada um dos clusters. Então, aqui no cluster 4, 5, 6 e 7, nenhuma apareceu de forma recorrente, não teve uma intersecção. Já que no cluster 3, 6 apareceram, no 2, 30 e no 1, 71. Como a ideia recomenda-se que pelo menos tenham mais de 50, optou-se pelo cluster 1. E aí, agora sim, vem os resultados atuais. O que tinha sido um dos próximos passos? Era verificar se esse agrupamento do cluster estava ideal e correto. Como faz isso? Com análise discriminante. Como que verifica? Através da matriz de confusão. Isso é um dos métodos. O que é essa matriz de confusão? Nós vamos ter aqui na diagonal principal a quantidade de variáveis que estão alocadas corretamente em cada cluster. Tudo que estiver fora, olhando para a linha, tá? E não coluna, mas tudo que estiver fora significa o quê? Que essas variáveis elas estão no cluster errado. Então vamos imaginar que cada um desses quadradinhos aqui é para cada uma das janelas de tempo, tá? O primeiro é para essa janela de tempo, o segundo para essa e assim sucessivamente. Então nessa daqui, por exemplo, na primeira janela de tempo, onde realmente tinham aparecido 75 variáveis, todas estão classificadas corretamente. Isso por quê? Porque se nós olharmos aqui para a linha, nenhuma outra está fora. Diferente aqui, por exemplo, do cluster 4, que 32 estão classificadas corretamente, no entanto, observa que era o que aqui do cluster 4? 35. Uma delas, classificada como cluster, está no local errado, era para ter ela no cluster 5, e outras duas também era para estar no cluster 2. Então, essa matriz de confusão, ela nos dá essa classificação de forma visual. Aqui é para a segunda janela de tempo, mas lembra que a gente não olhou para ela, porque ela teve um comportamento diferente na classificação. Aqui na janela de tempo 3 e 4, observa-se que para o cluster 1 também nenhuma está erroneamente classificada. Aqui no cluster 4 tem, aqui no cluster 6 também tem, mas no cluster 1, que é o que de fato nos interessa para verificar se de fato a classificação estava correta, até então está tranquilo. Aqui para a quinta janela de tempo, que lembra, teve um comportamento diferente, não olhamos, mas aqui para o cluster 6, tudo correto. O cluster 7 também tudo correto e o cluster 8 tudo tranquilo. Então, permaneceu-se agora nesse novo subconjunto de dados com 71 variáveis. E aí, o que foi feito? Agora, um dos novos resultados é o quê? Até então, tínhamos feito o procedimento para um grupo, um base oil, no caso, um óleo básico. Do grupo 1, agora a gente expandiu esses resultados, essas análises, agora para 30 óleo básico. E aí, o que foi feito? Foi realizado os mesmos procedimentos para aquele outro grupo que foi apresentado anteriormente. Cada um dos procedimentos pegou o banco de dados com 227 variáveis, analisou com e sem a aplicação das componentes principais, pegou o banco de dados com 135, que é um subconjunto das 227, verificou com e sem a análise fatorial, e agora pegou esses bancos de dados com 71 variáveis, com e sem a aplicação das componentes principais, e de todos eles, embora em alguns casos, aqui principalmente no banco de dados com 227 aplicadas as componentes principais, embora alguns óleos básicos, pouquíssimos, tivessem dado resultados interessantes, seguindo aquela mesma metodologia de projeta com ARIMA, treina o modelo, aplica componentes principais, obtém a equação de regressão, faz a verificação, a maioria
tiveram erros altíssimos, acima de 30%, alguns 60%, ou seja, não se adequaram tão bem quanto o outro óleo básico que a gente tinha verificado, o que de fato comprova que realmente tudo que tem relacionado a esses derivados de petróleo é difícil você conseguir fazer essa análise de maneira tão precisa. No entanto, quando a gente vai para o banco de 71 variáveis aplicando componentes principais, a maioria dos óleos básicos, compostos agora desses 30, apresentaram resultados interessantes e consistentes. Então, optou-se que, para esses outros 30 óleos básicos, descartaríamos esses outros conjuntos de dados e trabalharíamos apenas com as 71 variáveis, que também é um subconjunto das 227. E aqui a gente tem uma noção visual do que foi feito. Até então, um óleo básico específico, né, do grupo 1, que foram que apresentados os resultados do trabalho individual 1, foi feito tanto com 227 como 135 variáveis para componentes principais e análise fatorial. As 8 janelas de tempo correspondiam a essa classificação aqui. Isso por quê? Aquele óleo básico é o óleo básico que tinha maior série temporal. Ele vinha desde 2010 até fevereiro de 2024. Mas, André, isso aqui só vai até julho de 2023. Não, isso aqui foram as divisões dos testes do banco de dados das variáveis independentes. As variáveis independentes só vão até julho de 2023. Então, por exemplo, aqui foram projetados 3 e 6 meses à frente, onde cada janela de tempo correspondia aqui. Treinava de janeiro até dezembro de 2022, projetava 3 meses à frente, ou seja, janeiro, fevereiro, março de 2023. Isso para 3 meses. Quando fossem 6 meses, obtinham o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E se fosse para outra janela de tempo, se a gente treinasse, por exemplo, a última janela de tempo, que é a oitava, treina o modelo de janeiro de 2010 até julho de 2023. Aí, para 6 meses, projeta o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ah, Andressa, mas esses dados, mas você não tem esses dados das variáveis independentes para verificar se o modelo do ARIMA se adequou bem. Não. Mas como se adequou bem para os outros resultados e como nós temos dados dos óleos básicos desse período, a gente projeta, gera a equação de regressão, obtém o resultado e verifica com o dado real se foi interessante. O que importa mais é ter os dados reais da variável dependente analisada, que no caso é o óleo básico. Então, mesmo que a gente projete por um período que não é correspondente às variáveis dos bancos de dados reais, tranquilo, o importante é ter a variável dependente. E aí foi feita essas mesmas ideias. A diferença aqui vai estar na janela de 12 meses, onde agora a gente treina até julho de 2022, obtém os próximos 12 meses à frente, e aí treina até fevereiro de 2023 e obtém até fevereiro de 2024, que é até onde vai o banco de dados, que vai até onde os dados do Base Oil. Agora, para os outros 30 óleos básicos, a gente tem o quê? Uma série temporal menor. Ele já não vem de janeiro de 2010, mas de janeiro de 2015. E os dados desses 30 óleos básicos vão até junho de 2024. E aí foram feitas essas mesmas análises aqui, ó, mesma ideia para os períodos, para as projeções de 3 e 6 e para 12 meses também. E aqui a gente tem os resultados desses óleos básicos. Não posso colocar o nome porque é uma questão de confidencialidade, tá? Então, aqui a gente só vai ter o seguinte: os resultados dos erros médios de cada um dos óleos básicos. É perceptível que dos 15 óleos básicos do grupo 1, o grupo 1 é o que apresenta maior erro comparado ao grupo 2 e 3. Significa que o 2 e o 3 ele se adequou bem a esse banco de 71 variáveis. Agora, o grupo 1 ele realmente oscila um pouco mais, até por ser o mais utilizado. Enfim, isso aqui para projeções de 3 meses, tá? Para projeções de 6 meses, observa que realmente é esperado. Os erros eles vão aumentando para alguns casos. Aqui era 16, aqui veio para cá 21. Então, para alguns casos, os erros eles aumentaram para projeções de 6 meses, o que é esperado. Nesse caso, embora para o óleo básico do grupo 1 os resultados para 6 meses em alguns casos tenham melhorado, aqui ele vai aumentando um pouquinho mais para a maioria dos casos. E aqui com projeções para 12 meses. Aqui realmente o erro ele aumenta um pouco mais, tendo aqui o que? Erros de 35,34% para um óleo básico do grupo 1, 31,97%. No entanto, embora tenha esses casos com erros maiores, a gente consegue perceber que a grande maioria ainda
possui bons resultados. Claro, projeções para 12 meses, um ano à frente é realmente complicado, porque tem muitas oscilações e questões externas. Mas, no entanto, esse banco de 71 variáveis, apesar desses erros, alguns maiores, tem sido bem interessante. Aqui alguns apresentando a grande parte menor do que 20%, que em questões de previsão de 12 meses ainda é interessante. Então, feito isso, foi feito o quê? Como verificar o impacto das variáveis para esses óleos básicos? Como é que a gente faz isso? Então, primeiro faz o quê? Identifica-se o componente dominante de cada variável, ou seja, o componente principal na qual a variável possui maior load, indicando maior correlação com aquele fator latente. Em seguida, o impacto final da variável ele foi obtido por meio do produto entre o coeficiente da componente dominante da equação de regressão e o lógico da variável naquela componente. Não entendi nada. Vamos aqui para o exemplo. Quando a gente faz todo o procedimento metodológico, na qual eu não ia expandir tanto aqui nesse vídeo, porque está tudo no trabalho individual 1, a gente obtém equações de regressões. E aí a quantidade de componentes a gente é selecionada a partir do teste de Kaiser ou da variância explicada, e aí 14 componentes explicaram bem acima de 90% os dados, então manteve-se em 14. Aí obtém-se, por exemplo, um óleo básico, essa aqui é uma equação específica para um óleo básico do grupo 1. Então tem-se aqui todas elas, os coeficientes, ó, aqui o intercepto, os coeficientes multiplicado por cada componente. E aqui a gente tem uma matriz que representa o quê? As variáveis, quando calcula-se os loadings, que é aquele peso da relação entre a variável e o fator latente, obtém-se uma matriz onde aqui na primeira coluna tem o nome de todas as variáveis, no caso 71 variáveis do banco de dados, e aqui a quantidade de componentes selecionados, que no caso foram 14. E aqui aparecem os resultados desses loadings. Se nós observarmos aqui, o componente dominante seria o quê? O 14, porque é o que apresenta maior valor de loading, que é 0,11, 76, 43. E aí, se é o componente 14, vamos verificar aqui a equação, onde é que está o componente 14, bem aqui no final. E qual é o coeficiente correspondente a ela? Menos 0,0005. Então, observa que ele tem um sinal negativo, enquanto aqui o componente principal 14 positivo. Então, o impacto dessa variável para esse óleo básico seria o quê? De queda do preço. Porque quando fizesse o produto, ela estaria impactando de forma negativa nessa equação, porque menos com mais, menos. E aí faria o mesmo procedimento para cada um dos óleos básicos com relação a cada uma das variáveis. E aí conseguir identificar como que essa variável estava impactando esse óleo básico. Será que vai, se for positivo, né, o produto do coeficiente com o loading? Se for positivo, então ele tem impacto de subida. Se for negativo, impacto de queda do preço. E assim foi feito essa análise para cada uma das variáveis com relação a cada um dos óleos básicos. E aí o que foi identificado? Que dentro dos bancos de dados, nesse caso, foi feita só para 71 variáveis, o grupo 1, os setores de maior influência é o quê? É o combustível de refino, minerais estratégicos, lítio, zinco, energia renovável, mercados asiáticos e emergentes. Então, ele tem uma maior diversidade setorial e influência de variáveis macroeconômicas, tanto de forma positiva quanto negativa. Já o grupo 2 tem o refino, derivados, minerais, metais e mercados asiáticos também, só que o foco ele é um pouco mais restrito, tem menor presença de variáveis macroeconômicas e financeiras. E o grupo 3 ele tem o maior impacto de quais variáveis? Variáveis relacionadas a combustíveis, derivados de petróleo, metal e também mercado asiático. Só que aqui ele tem uma baixa influência de energia renovável e setor financeiro e tem maior dependência de commodities. Então, o que a gente pode concluir de todas essas pesquisas é que o uso de técnicas estatísticas multivariadas permitiu melhorar os resultados de previsão dos preços dos óleos básicos, a utilização de diferentes bases de dados ampliou o escopo das análises e contribuiu para a construção dos modelos. Foi muito interessante porque os diferentes bancos de dados eles forneceram melhores resultados para diferentes variáveis dependentes analisadas. Então, a combinação de séries temporais com métodos multivariados apresentou-se como uma abordagem adequada para a verificação e previsão dos preços e foi possível identificar o impacto de cada variável sobre os diferentes tipos de óleo básicos analisados. E é isso. Obrigada.